Urgente, urgentíssimo! Estou trazendo para vocês, com exclusividade, em primeira mão, uma grandiosa notícia maravilhosa que pode colocar todos esses processos, com vícios processuais, politiqueiro, desse julgamento dos ministros do STF, que pode colocar Bolsonaro há mais de 40 anos na cadeia, juntamente com generais de alta patente e vários ex-ministros do governo do presidente Bolsonaro. Fique comigo até o final para vocês saberem dessa grandiosa notícia. É importante que esse vídeo seja compartilhado nos 4 cantos do Brasil, primeiramente para Bolsonaro e para os advogados do presidente Bolsonaro. Eles precisam saber dessa informação que eu estou trazendo para vocês, inédita, essa solução, né, que vai impedir do Bolsonaro ir para a cadeia juntamente com essas pessoas que estão sendo aí, né, julgadas pelos ministros do STF, que já viraram réus, mas não para por aí não. Vem comigo para vocês saberem qual foi a decisão que o Bukele de El Salvador tomou, alertando Donald Trump para o pior que está acontecendo lá nos Estados Unidos da América, viu? Mas deixa o like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Gostaria de mandar um forte abraço a todos os patriotas conservadores nos 4 cantos do Brasil e principalmente para você que está ouvindo esse vídeo agora. Que Deus te abençoe ricamente, você e sua família. Desejo um ótimo final de semana para você e para todos os patriotas nos 4 cantos do mundo, no exterior. Que Deus dê muita vitória para vocês. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Olha só. Veja, Nayib Bukele reage a juízes ativistas que extrapolam sua autoridade para prejudicar Trump e Musk. Foi exatamente isso que os juízes estavam fazendo em El Salvador em 2021. Então nós fizemos o impeachment para consertar o país. E quem disse isso foi o homem mais visionário na área política, Nayib Bukele. Esse homem, quando ele chegou em El Salvador, ele falou: moço, tá tudo podre, tá tudo dominado. Um monte de lepra, um monte de ferida em cima da Constituição do nosso país. Vícios processuais, ideologia marxista-comunista tinha tomado conta de El Salvador, país pequenininho, diferente dos Estados Unidos, que é a maior potência mundial, tanto poder bélico como econômico. El Salvador, muito pequenininho, mais pequeno do que o Brasil, mas tinha um homem de coragem que resolveu os problemas. O que Nayib Bukele fez? Ele viu que o Congresso estava contaminado, com rabo preso, cheio de cleptocracia, bandidolatria. A maioria daqueles ministros, se não falar todos, do STF, estavam contaminados por essa ideologia, por essa cleptocracia. Não só esse juiz do STF, como também juízes de primeira, segunda e terceira instância, lá em El Salvador. E o que ele fez? Ele primeiro mudou o Congresso. Ele falou para o povo: me ajudem a eleger deputados e senadores que não têm rabo preso, né, com cleptocracia e bandidolatria, que não fiquem na mão do STF nosso aqui de El Salvador. Vocês conhecem algum país vizinho que está passando por essa mesma situação? Vocês conhecem? Pois é, deixa aí nos comentários. E aí ele começou a faxina geral juntamente com a população. A população foi o pivô, foi a solução para colocar o país no devido lugar, nos trilhos. Quando fala o poder emana do povo, porque emana do povo. Quando o povo trabalha com união, juntamente com um representante que vai representar verdadeiramente o anseio da nação, como foi o Bukele, tudo anda. E aí teve o apoio da população. Quando surgiu as eleições, a primeira coisa que a população fez lá de El Salvador foi tirar aqueles políticos corruptos, cheios de cleptocracia e bandidolatria, e colocou deputados e senadores que iriam mesmo atender o anseio. E aí Bukele, com esse poder nas mãos, reduziu os cargos de deputados, senadores, fez uma faxina, sabe? Fez uma faxina geral lá. E aí eles pegaram os ministros do STF daquele país que estava desejando para a Constituição e impeachmentou eles, colocaram ele no olho da rua. Todos. Foram investigados aí pelos seus atos que cometeram. E aí depois Bukele disse: agora vamos fazer uma faxina geral, né, em nosso país e colocar essas organizações criminosas que estavam aí aplicando terror no país. Foi isso que ele fez. Ele criou novos presídios e colocou esses fiozinhos de ouro, né, que são comandados por essa ideologia marxista-comunista, esses terroristas, na cadeia de segurança máxima, e colocou eles para trabalhar e fazer o seu trabalho lá. Foi isso que aconteceu. Eles viveram do seu próprio trabalho, tá? A família deles tem que bancar comida para eles lá, viu? Tem que pagar estadia para eles, nada de graça não. E aí eles conseguiu colocar o país, né, em um dos países mais seguros do mundo. Agora, patriotas, vou mostrar para vocês uma solução inédita que eu estou trazendo aqui com exclusividade maravilhosa, grandiosa, para arquivar esses processos, desses julgamentos que os ministros do STF estão aí contra o presidente Bolsonaro e vários generais de alta patente. Primeiro eu quero ler para vocês
essa decisão que está em andamento lá no Congresso. E depois eu vou falar da solução. Olha só, urgente, a oposição se mobiliza para avançar com a PEC do foro privilegiado que pode beneficiar Bolsonaro. A ideia da PEC é acabar com o foro por crimes comuns e será prioridade após eventual aprovação do PL da anistia. Essa PEC aqui é uma grandiosa PEC, é uma grande ideia, sabe? Mas se eles vier também com essa solução que eu vou propor agora, aí, meu irmão, aí já era. Já era contra esses vícios processuais e essa politicagem, essa perseguição politiqueira que eles estão fazendo contra o presidente Bolsonaro. Primeiramente, o ministro Alexandre de Moraes é vítima. Ele é vítima, tá? E outra coisa, não cabe ao alçado do STF julgar o presidente Bolsonaro. Primeiramente, que a maioria daqueles juízes já demonstraram que não gosta do presidente Bolsonaro, através das suas decisões e também das suas falas, como o Flávio Dino. O Deltan Dallagnol fez um vídeo onde ele foi lá no X, na conta do X do Flávio Dino, antes dele ser ministro, e lá ele tem várias tuitadas que ele nem apagou os Twitter dele, né, criticando o presidente Bolsonaro, desejando que o presidente Bolsonaro fosse preso através das decisões do STF, que hoje ele é ministro do STF. E no Deltan ainda disse mais, olha, só do motivo dele não ter apagado esses Twitter, dá superpoderes para ele, né, continuar com essas decisões e essas vontades que ele tinha antes de ser ministro do STF contra o presidente Bolsonaro. E agora, com ele sendo ministro do STF, ele vai colocar todo esse anseio que ele tinha contra o presidente Bolsonaro em prática. Vocês acham que o Flávio Dino vai querer dar um voto, né, a favor do presidente Bolsonaro para não ser preso? Pelo contrário, meu irmão, nem sonhando, nem aqui nem na China. Vocês podem ver aí que quem dá o primeiro voto é o ministro Alexandre de Moraes e depois ele é seguido para a maioria dos ministros do STF. Então qual é a solução juntamente com essa PEC aqui? É os deputados e senadores criar uma PEC, tá? Assim, votação relâmpago, como eles fizeram com o projeto abuso de autoridade. Vocês se lembram quando eles votaram no projeto abuso de autoridade para se livrar da Lava Jato, para se livrar, né, das investigações da Polícia Federal que estava avançando contra esses deputados e senadores? Foi assim, no tempo do Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, quando foi na calada da noite eles votaram esse projeto abuso de autoridade para punir juízes que estavam condenando aquelas pessoas que estavam aplicando cleptocracia e bandidolatria. Olha a gravidade, olha a gravidade. Para isso, eles foi rápido. Então, os deputados, que hoje tem a maioria de deputados e senadores para aprovar essa PEC da anistia lá, que vai beneficiar os patriotas do 8 de janeiro, eles poderiam criar uma PEC que impede dos ministros do STF de julgar pessoas que não têm um foro privilegiado. Só aí, gente, já é checkmate. Só aí é checkmate. Porque o que aconteceu? O que aconteceu é que o ministro Alexandre de Moraes, com seus superpoderes e as suas interpretações, juntamente com os outros ministros que seguiram a ideia do ministro Alexandre de Moraes, eles, né, fizeram um julgamento lá, alegando que aquelas pessoas mudaram o entendimento das leis, alegando que aquelas pessoas que praticaram qualquer coisa com um foro privilegiado, mesmo eles perdendo o foro privilegiado, ficava a cargo da alçada do STF em julgar eles. Quer dizer, as próprias vítimas, né, que é o ministro Alexandre de Moraes, que é o julgador, que é o condenador, que é o investigador, e também que tem o Flávio Dino, que ficou criticando o Bolsonaro e até hoje não apagou os Twitter, que mostra claramente que o desejo dele ainda está vivo, ainda está ativo contra o presidente Bolsonaro, viu? Então, aprovando essa PEC já era para eles. Já era, aprovando essa PEC, criando essa PEC para impedir desses ministros votar, né, julgar essas pessoas que não têm foro privilegiado. O general Heleno não tem foro privilegiado, Braga Neto não tem foro privilegiado, os ex-ministros do presidente Bolsonaro não têm foro privilegiado, e aí eles iriam para a primeira instância, para a segunda instância e a terceira instância. O que ia acontecer? O que ia acontecer é que na primeira instância, imediatamente eles já iriam gavatar, dizendo, não, que golpe que teve? O cara nem no Brasil estava, o cara estava lá nos Estados Unidos da América. Como é que teve golpe? Como é que teve golpe? A Constituição diz bem claramente o que é golpe. Golpe de Estado é quando vocês usam as Forças Armadas para dar o golpe. E aí a população vem atrás apoiando as Forças Armadas no golpe. Isso aconteceu no Brasil? Não. Teve tanque de guerra na rua? Não. Ministros do STF, presidente da República, presidente da Câmara, do Senado, foram presos pelas Forças Armadas? Não. Então não teve golpe. Isso aí é pura narrativa, é perseguição política. Então, se eles criar essa outra PEC aqui, né, impedindo que os ministros do STF julguem pessoas que não têm foro privilegiado, não que está querendo beneficiar o presidente Bolsonaro, não. É uma coisa que eles estão fazendo fora da lei.
Isso é crime, gente. Tudo aquilo que você não obedece às leis se torna crime. Se os ministros do STF não podem julgar pessoas que não têm foro privilegiado e os próprios ministros com interesse político fazem isso, eles estão praticando crime. Então, é o mínimo que o Congresso poderia fazer é criar esse projeto, os deputados da ala conservadora, criar esse projeto, colocar em pauta e votar uma votação relâmpago, impedindo que os ministros do STF, julguem pessoas que não têm um foro privilegiado. E eles não podendo julgar o presidente Bolsonaro, cai na primeira instância e a primeira instância já engaveta tudo. Foi isso que aconteceu com Lula, mas com